Este é o segundo de 3 vídeos relacionados ao tema Presentes de Nosso Passado, que são os vestígios arqueológicos deixados pelos povos que ocuparam a Amazônia e que auxiliam a contar a nossa história. No primeiro vídeo, destaquei as pesquisas em sítios arqueológicos em Monte Alegre, no Pará, e a arte rupestre ou registros rupestres, os primeiros vestígios deixados pelos povos que ocuparam a região há 13 mil anos e contribuíram para uma nova visão da pré-história da Amazônia. Agora visitaremos, além do Pará, sítios arqueológicos no Acre e no Amapá, que revelam o avançado desenvolvimento nesse território bem antes da chegada dos europeus. São muitos os vestígios arqueológicos que comprovam a ocupação humana do imenso território e auxiliam a reconstituir o modo de vida e a contar a história daqueles povos e a nossa própria história. Selecionei alguns exemplos, iniciando pelos artefatos líticos ou instrumentos de pedra utilizados por grupos pré-históricos de todo o planeta. Podiam variar desde simples lascas para raspar, cortar ou furar, a pontas de projétil ou pontas de lança, como essa encontrada em Santarém. E mais tarde, a machados polidos, bem acabados. Essa lâmina de machado foi encontrada no município de Monte Alegre. Os instrumentos líticos serviam para o uso diário, utilitário ou cerimonial. Artefatos líticos foram utilizados pelos grupos de caçadores-coletores que ocuparam a região amazônica há milhares de anos, e vários desses instrumentos continuaram sendo aprimorados. Esses grupos de caçadores-coletores viviam da caça de animais de pequeno e médio portes e da coleta de frutos silvestres ou do que o ambiente lhes proporcionava. Machados polidos estão associados a grupos que já praticavam a agricultura. Os instrumentos líticos variavam na forma e no material de que eram feitos, como sílex, quartzo, calcedônia e também granito e basalto. Essas lâminas de machados polidos foram encontradas no município de Monte Alegre e doadas à professora Mary Lins, criadora do Museu Professora Sinhazinha, nessa cidade. Uma delas mostra sulcos que permitiam firme fixação ao cabo. Os polidores estão em um sítio arqueológico também no mesmo município. Além desses instrumentos líticos, há os ídolos feitos de pedra, com representações variadas de figuras humanas ou antropomorfas ou de animais zoomorfas, além de variados adornos e amuletos. Saliento um tipo especial usado pelos povos indígenas Tapajó e que ainda fazem muito sucesso. São os muiraquitãs, geralmente em forma de sapo ou de outros animais, muitos confeccionados em pedra verde, a amazonita. Eles são considerados amuletos de sorte e felicidade. Conta-se que as Amazonas, as índias guerreiras eternizadas pelo Frei Gaspar de Carvajal, o escrivão da expedição de Francisco de Orellana pelo Rio Amazonas em 1542, então conta-se que as Amazonas, chamadas Icamiabas, presenteavam seus amados com esses amuletos durante a festa anual dedicada à lua, quando eram recebidos para procriar. As Amazonas mergulhavam em um lago encantado, chamado Iaci-Uaruá, espelho da lua, na região do rio Nhamundá, e retiravam do fundo um barro com o qual modelavam os muraquitãs. Em contato com o ar e o clarão do luar, os muraquitãs endureciam, então eram ofertados aos guerreiros requisitados para a preservação de suas tribos. As tribos eram exclusivamente femininas. Além de boa sorte, eles eram considerados mágicos, dando proteção nas doenças, sucesso nas caças e vitória nas guerras, além
de grande respeitabilidade aos seus portadores. Mas é a cerâmica que é considerada o principal vestígio arqueológico encontrado na Amazônia. As formas e padrões decorativos são variados e revelam as diferentes concepções de ver o mundo, as características de cada povo. São uma rica fonte de conhecimento sobre as várias culturas do passado. As encontradas na Caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, e Taperinha, Santarém, são datadas entre 7.500 e 7.000 anos e estão entre os mais antigos vestígios para a produção cerâmica na América do Sul. O domínio da técnica para a produção cerâmica teve um significado importante para muitos daqueles povos, pois permitiu melhorar suas condições de vida. São muitos os artefatos que foram incorporados ao cotidiano, inclusive para uso ritual por várias etnias. São exemplos os utensílios domésticos, as estatuetas, urnas usadas no preparo e armazenamento de água e de alimentos e urnas funerárias para sepultamento dos mortos. Os Tapajós, uma poderosa e complexa nação indígena, habitaram as margens e foz do rio Tapajós, onde hoje se encontra Santarém, até o século XVII, quando os europeus se instalaram definitivamente na região. Seu domínio se estendeu por cerca de 180 quilômetros quadrados. E é dessa região uma das mais belas e famosas cerâmicas da Amazônia, sendo as mais características dessa cultura, chamada cultura Santarém ou tapajônica, os vasos de cariátides, como esse, e vasos de gargalo e estatuetas, representando diversas figuras de animais ou humanas. Confesso que fiquei fascinada pela complexidade e originalidade das peças. Com representação de figuras humanas femininas, algumas tapando olhos e boca, e também de animais, como o urubu-rei, personagem nos mitos cosmológicos. A cultura Santarém revela uma extraordinária habilidade na modelagem das peças. Cariátides era a denominação dada às figuras femininas que sustentavam as colunas na arquitetura grega. Pela semelhança de função dos elementos, o vaso ganhou a mesma denominação. Pesquisadores sugerem que os vasos de cariátides representam a visão do mundo em 3 patamares: o céu, a terra e o mundo subterrâneo. O céu seria povoado pelos urubus-reis, que para algumas etnias teria a função de receber as almas dos mortos. É provável que fossem utilizados em cerimônias e rituais para marcar as mudanças na vida humana, como, por exemplo, a passagem das meninas para a idade adulta. A cerâmica da Amazônia é famosa e peças cerâmicas de diferentes culturas estão espalhadas por museus e coleções particulares nos vários cantos do mundo. A fama e a admiração vêm de longa data. Para o Frei Gaspar de Carvajal, a louça do Amazonas era a melhor e a mais valiosa do mundo e destacou a marajoara. A cultura marajoara foi hábil na decoração, na complexidade de motivos, técnicas e no uso de cores branca, vermelha e preta, e está entre as mais sofisticadas e avançadas sociedades pré-coloniais no Brasil. A cultura marajoara, datada de 400 a cerca de 1.400 anos de nossa era, ocupou uma área de cerca de 20.000 quilômetros quadrados, quase a metade da ilha do Marajó propriamente dita, na porção leste da ilha, região dos Campos Alagados, e cujo centro era o Lago Arari. O domínio da cultura marajoara se deu pela articulação de grupos já estabelecidos na ilha, provavelmente visando objetivos políticos e econômicos comuns. Esses povos eram caçadores, pescadores,
coletavam frutos e plantas silvestres e já praticavam uma agricultura intensiva e um intenso ou ativo comércio interregional com povos da bacia amazônica, nos 1000 anos antes da chegada dos europeus. A cerâmica e monumentais aterros, chamados de tesos, alguns com mais de 10 metros de altura e 200 de comprimento, são característicos dessa cultura, embora já tenham sido encontradas construções semelhantes em outros locais. Esses povos mostraram um elevado domínio da técnica de tratamento e modelagem do barro e confeccionaram uma ampla e elaborada quantidade de objetos utilitários, rituais e de cerâmica cerimonial decorados, utilizando técnicas variadas. Quando chefes e membros das famílias de maior prestígio morriam, seus ossos descarnificados eram preparados e dispostos em urnas funerárias decoradas que eram enterradas nos aterros principais. Na cerâmica, eram representados animais, zoomorfas, figuras humanas, antropomorfas, e também uma mescla de homem e animal, ou antropozoomorfas ou biomorfas, como nessa urna à esquerda. Denominadas igaçabas, podem ter sido utilizadas para armazenar água ou conservar alimentos, ou como urnas funerárias. Outra peça característica da cultura marajoara é a tanga em cerâmica, que já foi chamada o biquíni marajoara. As tangas eram provavelmente modeladas de acordo com o corpo da usuária. Elas têm decoração variada, desde vermelhas simples até altamente estilizadas. É provável que tenham sido mais utilizadas em rituais e ligadas à identificação do clã de sua portadora, mas também como ornamento pessoal. Essas peças estão expostas no Museu do Marajó, o nosso museu, em Cachoeira do Arari, um museu bem interessante, muito além de seu tempo, estimulando a interação entre exposição e público. Você tem que abrir janelinhas e gavetas, gerar manivelas para procurar respostas, enfim, tocar nos objetos e equipamentos denominados computadores em uma época em que nem se falava em computadores pessoais. Foi criado pelo padre italiano Giovanni Gallo em 1972, com a contribuição de muitos habitantes da ilha e de pesquisadores, e apesar das dificuldades, continua aberto à visitação pública. Padre Gallo foi um grande conhecedor do povo e da cultura do Marajó. São os marajoaras, sua vida, seus costumes, suas crenças, suas lendas, e não os objetos, o centro, o foco do museu. O museu é o resultado de pesquisas de investigações e de vivências do padre que dedicou a sua vida ao Marajó, tornando-o abraçando como sua própria terra. Até hoje, encontra-se na Ilha do Marajó e em Belém, especialmente no distrito de Quaraci, artesãos dedicados à preservação da cultura marajoara. Esta peça é um canguçá defumador para purificação de ambientes. A fumaça sai pelos olhos e boca e acredita-se que afaste tudo de ruim que estiver por perto. A representação da mulher, significando beleza e vida, e esta representa o homem, sabedoria e conhecimento, como nos explicaram os artesãos Rosângela e Carlos Amaral, um grande ceramista, em Soure, no Marajó. Agora, vamos viajar um pouquinho mais longe para conhecermos outros tipos de sítios arqueológicos no estado do Acre. Compostos por outro tipo de vestígios, as marcas na paisagem, representadas por enormes estruturas de terra escavadas no solo. Esses sítios estão distribuídos desde o leste do Acre a oeste de Rondônia e do norte da Bolívia ao sul do Amazonas.
foram descobertos em 1977 por pesquisadores do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica, coordenados pelo professor Ondemar Dias Júnior. Mas foi somente em 1986 que o geógrafo e paleontólogo Alceu Ranzi passou a divulgar para o mundo acadêmico e o público os monumentais sítios que batizou de geoglifos. Tais estruturas têm formas geométricas variadas, predominando as circulares e retangulares. Desde 2005, a arqueóloga Denise Chan vinha coordenando as pesquisas sobre geoglifos no Acre e chamava atenção para a sua importância, pois para construí-las foi necessário um trabalho coletivo e coordenado, meticuloso, mostrando consistência de medidas e precisão geométrica quando essas populações só dispunham de machados de pedra e pás de madeira para escavar e remover toneladas do solo argiloso. As enormes estruturas delimitam espaço interno de 1 a 3 hectares, chegando a ter 100 metros a 300 metros de largura, cercadas por profundas valetas com até 10 metros de largura e 5 metros de profundidade e muretas formadas pelo solo retirado das valetas. São interligadas e conectadas a outros espaços e aos rios por um sistema de estradas. Acredita-se que essas estruturas demarcavam prováveis locais de encontros e rituais. Os geoglifos no Acre têm cerca de 2.500 anos e continuaram a ser construídos e reconstruídos por mais de 1.000 anos. Em Chapuri, no sul do Acre, ainda outros mais antigos, com 3.000 a 1.200 anos. Ainda não há evidências concretas de quem foram seus construtores. Já há mais de 500 registrados na Amazônia. Inicialmente descobertos a partir da década de 1970 devido ao desmatamento da região, seu número vem crescendo significativamente devido ao uso de drones, a imagens de satélite e a sobrevoos, pois essas estruturas só podem ser totalmente observadas se vistas do alto. E lá fomos nós, meu marido Alberto Veloso e eu, pelos céus do Acre, em um voo de balão com Cassiano Marques, da AM Amazônia. A viagem foi interessante e emocionante. Geoglifos são também encontrados em outras partes do mundo, mas seguramente os mais conhecidos estão no Peru, popularmente denominados linhas de Nazca. Um dia iremos até lá. Hoje, para terminar, vamos conhecer mais um tipo de sítio arqueológico. O sítio megalítico, que tem chamado a atenção por algumas características distintas. Para isso, viajaremos até Calçoene, no nordeste do estado do Amapá. Visitaremos o sítio arqueológico do Rego Grande, situado pouco ao norte da linha do Equador, a 380 quilômetros da capital, Macapá. Os megálitos, pedras monumentais, foram descobertos pelo zoólogo suíço Emílio Gelde em 1905 e foram estudados posteriormente por vários arqueólogos. Ficaram esquecidos até a década de 1960, quando foram redescobertos. Essa história é curiosa e ouvimos do próprio Laílson Camelo da Silva a meu lado, apelidado Garrafinha, por portar durante muitos anos uma garrafinha de medicamento. Foi ele que, em 1964, viu as enormes pedras enquanto caçava porco do mato. Ele é poeta, guarda-parque, verdadeiro guardião do lugar, e com esta poesia revelou seu amor pelo local. Sou eu quem sou, Garrafinha, daquele lindo lugar. Venho da terra praiana para ver João e Mariana.
tem umas pedras fincadas para todos se admirar, onde recebo visita de quase todo lugar. Agora eu pedindo apoio, quero voltar para cuidar, que é um pedaço de mim e da história do Amapá. Então, eu quero que... Mas foi em 2005 que as pesquisas arqueológicas foram iniciadas no local pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, IEPA. O sítio é constituído de blocos graníticos, que foram transportados até o topo de uma colina próximo ao Igarapé Rego Grande. As grandes pedras estão dispostas em um círculo com cerca de 30 metros de diâmetro máximo. Elas têm formas irregulares, altura de 3 metros ou mais e pesam cerca de 4 toneladas. Foram colocadas nessas posições intencionalmente. Mas foi em 2006 que o meteorologista José Elias Ávila, do IEPA, relacionou pela primeira vez a inclinação de um dos blocos de rocha com o fenômeno de solstício de dezembro, o que levou a interpretar o sítio como observatório astronômico. Os pesquisadores salientam a percepção que as antigas populações tinham do meio em que viviam, relacionando fenômenos celestes e astronômicos às suas vidas e atividades. Há evidências também de que o sítio tenha sido usado para rituais e cerimônias. O que vimos no vídeo 1 e no atual é uma amostra do que as pesquisas arqueológicas, aliadas a outros ramos das ciências, vêm revelando sobre a ocupação humana do extenso território amazônico e sua diversidade cultural, bem antes da chegada dos europeus. Foi iniciada por grupos nômades de caçadores-coletores até o surgimento de sociedades populosas multiétnicas com hierarquia social, economia diversificada e plenamente adaptados ao meio ambiente. Uma combinação de milênios de desenvolvimento. O que esse conhecimento revela é a integração desses povos com o meio em que viviam, moldando, manejando, transformando, enriquecendo para garantir seu sustento, mostrando que a floresta amazônica não era um paraíso intocado e nem tampouco um inferno verde. Resulta de uma mescla de floresta natural e cultural, como conceitua o arqueólogo Eduardo Góes Neves. Aprender com o passado, valorizar suas populações e respeitar a complexidade da região amazônica são fundamentais para o seu real desenvolvimento. No próximo vídeo, o último desta série, visitaremos sítios arqueológicos em outras regiões do Brasil e 2 no exterior. Até lá!